Olha aí, meu amigo, a crise do INSS vai ser um terror para o governo Lula. Já está sendo, mas vai ser muito pior. A tendência é que, na medida em que novos dados forem sendo apresentados, novas informações forem sendo conhecidas, investigações forem sendo feitas, a coisa fique ainda pior para o Lula. Para pensar. Já rodou o presidente do INSS, já rodou o ministro da Previdência Social. Vai rodar mais quem? Quem que é o próximo na hierarquia, o culpado por isso ter acontecido? E isso é um fato tão gritante que a queda na popularidade do Lula vai ser brutal em decorrência disso, que a própria base do governo, gente do governo, não é oposição, gente do governo, acredita que essa vai ser a pior crise de popularidade para o Lula. Vai ser o maior dano à sua imagem. Sim, meu amigo, pior do que aquele negócio da taxação do Pix, pior do que a taxação das comprinhas e tantos outros problemas que já acometeram o governo Lula. E não sobra para o governo Lula nada a não ser boicotar a CPMI do INSS para tentar fazer a coisa não chegar no patamar tão elevado, mas tá difícil, meu amigo. Até gente do governo já tá embarcando nessa CPI. Então, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você se tornar membro patrocinador. Clique no botão Seja Membro, a partir de R$ 1,99 por mês, tem R$ 7,99 também. Isso ajuda muito na continuidade aqui deste meu modesto trabalho. Qual que é o ponto aqui, então, crucial nessa história? O ataque que isso aqui representa a um público muito importante do eleitorado do governo Lula, que são as pessoas pobres, humildes, os aposentados. Se você pegar qualquer pesquisa de opinião, em qualquer época desse governo Lula, desde o começo ele está se desidratando em matéria de popularidade, isso é um fato, mas se você olhar por faixa etária, o pessoal com mais de 65 anos tipicamente aprova mais o governo Lula. Não sei se é por saudosismo, não sei exatamente por qual motivo, mas é um eleitorado muito fiel do Lula tipicamente. E esse caso aqui atinge, ataca diretamente esse eleitorado fiel do governo Lula. Ele não pode se dar ao luxo hoje de perder nesse sentido. Então é uma grande fragilidade do governo que acaba sendo cada vez mais destacada na medida em que mais nós vamos descobrindo a respeito dessa fraude, de como ela aconteceu, a conivência de um monte de gente e o patamar que ela atingiu no governo Lula, que é o principal ponto dessa história. Então, governistas aqui, não espere que os nomes sejam citados, porque isso não vai acontecer de fato, mas os governistas já avaliam, portanto, que essa crise do INSS vai ser a pior para a popularidade do presidente Lula. E é engraçado que o pessoal da CNN coloca aqui. Até o momento, né? Sabe aquele meme do Homer Simpson falando com Bart, né? O pior até agora, né? Até o momento. Mais ou menos isso. Ou seja, ninguém descarta a possibilidade de vir mais crises, porque, convenhamos, é uma crise atrás da outra deste governo. O Lula nem tinha conseguido começar a se recuperar da questão lá do Juscelino Filho, quando essa bomba do INSS estourou. Acabou até eclipsando aquele caso lá, mas é importante lembrar, foi um ministro do Lula que caiu por causa de enrolo, de suspeita de corrupção. Então, aqui a leitura que o pessoal do governo faz exatamente é o que eu falei aqui no começo deste vídeo. O público que foi atingido por essa fraude aqui, né? É um roubo contra idosos. Na prática é isso, um roubo contra idosos. E muitos desses que foram atingidos por essa fraude representam uma parte muito importante do eleitorado do PT. E a verdade é o seguinte, ninguém sabe até hoje o tamanho desse rombo, é difícil mensurar. A verdade é essa, porque foi um negócio muito pulverizado, muito bem organizado. O pessoal tem realmente talento para fazer o que é errado. Impressionante, porque ninguém sabe exatamente quantas pessoas foram impactadas. Tem muita gente que não tem condições, até mesmo de conhecimento, de mexer em computador, celular, conhecimento técnico, para perceber um desconto de 30, 40 reais todo mês no seu salário. Aí tem lá o idoso que tem um consignado, dois consignados, descontando do contra-cheque da aposentadoria dele e entra mais 30 reais ali no meio, ele nem vai saber, nem vai perceber.
Então, até saber quantas pessoas de fato foram lesadas nessa história para depois saber qual é o tamanho do rombo, vai demorar pra caramba. E aí, meu amigo, como consequência, também vai demorar muito o possível, embora eu diga não provável, ressarcimento das vítimas. Inclusive, aqui o pessoal do governo, eu fiz um vídeo falando a esse respeito aqui, que é o pessoal do PT mesmo já está aceitando o fato de que eles vão ter que apoiar a CPI. CPMI, no caso, vai juntar Senado e a Câmara dos Deputados para ver a questão, mas é inevitável que eles embarquem nisso também. Por quê? A CPMI vai ser instaurada de qualquer forma, não tem condições disso não ir para frente, dada a repercussão do tema. Isso vai ser carta eleitoral e uma carta muito forte. Quem não apoiar isso vai carregar essa culpa consigo nas costas no ano que vem. Então ninguém não quer instaurar essa CPMI. Ela pode até terminar em pizza, mas qual CPI que não termina em pizza, né? Mas ninguém vai querer ficar contra isso, nem gente do PT. Tanto que o senhor Contarato, Fabiano Contarato, foi o primeiro senador do PT a assinar o pedido aqui do meu estado. E não, ele não vai ganhar a eleição por causa disso não, porque o povo capixaba agora sabe quem que ele é. Então ele não engana ninguém mais nessa história. Mas é um petista de coração que se candidatou por outro partido. E depois migrou para o PT no meio do mandato dele. Não ganha nem para síndico de prédio aqui mais no Espírito Santo. Mas já se bandeou para o lado da CPMI e não quer se queimar nessa história. Para azar dele, ele já se queimou por outras coisas aqui com o povo capixaba. Enfim, o que acontece logo na sequência aqui? Teve o bate-boca lá do novo presidente do INSS com o Sérgio Moro também nessa história aí. Enfim, a situação vai se agravando cada vez mais para o governo, enfraquecendo cada vez mais o governo, que tenta desesperadamente fazer essa CPMI não ir para frente. Então, eles já estão tentando, sabendo que a CPMI vai ser instaurada, estão tentando ter a maioria nessa comissão que vai organizar aí os temas de maneira geral. Vão conseguir? Depende muito dessa negociação, é claro. Eles não têm quórum para isso. Para conseguir, só se realmente a coisa for destinada a terminar em pizza. Porque se houver um mínimo interesse da oposição, obviamente, mas pense também no Centrão, que já quer se livrar do Lula, em seguir com as investigações de uma forma mais coesa, de uma forma mais honesta, mais determinada a saber exatamente o que aconteceu e quem são os culpados, não tem como o PT conseguir maioria nessa comissão, não. Então, pode espernear, pode fazer bravatas, ainda assim não vai conseguir impor a sua vontade, né? Então, o governo Lula já sabe que a CPMI vai ser instaurada, não tem para onde correr nesse sentido aqui. Agora vão partir para a estratégia de contenção de danos mesmo, conseguindo cargos importantes dentro dessa CPMI, especialmente a relatoria e a presidência. Agora imagina só, meu amigo, entregarem a relatoria e a presidência dessa CPMI para o PT. Aí realmente é para acabar. Tem que ter alguém do PL nisso aqui, no mínimo. Nem que seja na relatoria, talvez na presidência, algum partido ali mais do centro, obviamente, mas realmente, meu amigo, a coisa não vai caminhar nesse sentido, a não ser que, de fato, todo mundo queira celebrar uma pizza. Olha só, o pessoal quer do governo que a Tabata Amaral na relatoria desse caso. Tem condição de a coisa funcionar nesse sentido aqui, né? É claro que não. A ideia, obviamente, é blindar o Lula e colocar a culpa no Bolsonaro nessa história aqui. Obviamente, seria uma coisa completamente patética, né? Enfim, o Contarato também já está participando. Talvez o Rogério Carvalho vá assinar também senador petista. O pessoal vai embarcar nessa história porque não tem jeito. De qualquer sorte, com pizza ou sem pizza lá na CPMI, o governo Lula está com um problema muito grande nessa história que é, até o momento, o pessoal da reportagem falou, a pior crise deste desgoverno. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.